1965, os Estados Unidos começam um programa sensacional chamado Programa Mariner. Até 1965, a visão que se tinha de Marte era que nós vamos encontrar floresta, que nós vamos encontrar oásis, que nós vamos encontrar gente fazendo canal, levando água de um lado para outro. Até 1965, que é ontem na nossa história. Até esse dia se pensava que Marte teria tudo isso. Até que essa primeira sonda aqui, chamada Mariner 4, passou por Marte. Ela fez 20 imagens. Só que essas 20 imagens serviu para mostrar que Marte não tinha nada disso. Marte só tinha cratera. Cadê a floresta? Cadê os bichos cavando canal ali? Nós não vimos nada daquilo. Foi uma frustração gigantesca, porque foi colocado grana para fazer isso. Muito bem. O pessoal pensou o seguinte: só ficar passando ali não vai dar certo. Mas aprendemos a ir para Marte, hein? Então, os Estados Unidos resolve fazer o que é considerada atualmente, por muitos especialistas da área, a maior missão espacial de todos os tempos. Essa missão aqui, chamada Mariner 9, ela foi para orbitar Marte. Orbitar o planeta Marte. Teve um problema seríssimo. Quando ela chegou lá em Marte, Marte estava tomado por uma tempestade de areia. Tomado. E ela não viu absolutamente nada. Aí ela ficou orbitando mais um tempo, tal. Depois a poeira foi embora e ela começou a fazer imagens sensacionais. O que a Mariner 9 fez é um negócio absurdo. Ela que fotografou pela primeira vez o Monte Olympus, o maior vulcão do sistema solar, 23 quilômetros de altura. O Everest tem 8, essa montanha tem 23, é um vulcão extinto. E aquela outra figurinha ali, essa bagunça aqui, é um dos locais mais desejados pra gente ir pra Marte. Chama-se Labirinto Noturno, Noctis Labyrinthos. Muito provavelmente, se Marte teve vida, esse local aqui é ideal. Aí você vai falar, por que a gente não vai? Porque pousar coisa em Marte é muito complicado. Daqui a pouco eu vou explicar pra vocês. Nós vamos um dia, tá? Mariner 9 ficou lá anos e anos orbitando Marte. Fez imagens sensacionais. A Mariner 8 não deu certo, tá? O foguete dela explodiu, mas a Mariner 9 chegou. Então ela fez todas as imagens. Muito bem. Então, aprendemos a ir para Marte. Aprendemos a orbitar Marte. Nada de vida. Cadê a tal da vida? Não acha? Bem, temos que pousar em Marte. Em 1970, os Estados Unidos faz a missão Viking. Duas de novo. Viking 1 e Viking 2. Pousaram as duas missões em Marte. Qual era o objetivo da Viking? Essa missão aqui ela só tinha um objetivo. Um único. Encontrar vida em Marte. Esse é o objetivo dela. Se você pegar os documentos da época e tudo, tá lá. O objetivo da Viking, encontrar vida em Marte. E nem é resto de vida, não. É vida atual. Ela pousou lá, ela levava um módulo orbital e um módulo que pousava. A gente chama de lander, o que pousa, rover, o que anda, e orbitador, o que fica na órbita do planeta. Beleza? Levou esses dois. Ela fez um monte de imagem, mais de 50 mil imagens, determinou ali a atmosfera marciana, fez um trabalho muito legal. Só que o trabalho dela era encontrar vida. Ela levou 3 experimentos, que são esses tubinhos aí. O que ela fazia? Ela tinha uma colherzinha, ela pegava a amostra do solo de Marte, jogava dentro dela, e lá dentro, essa rocha, esse pó, ele era aquecido, superaquecido, 800, 900 graus, ele se vaporizava. Esse gás passava por esses caninhos aí, passava em vários instrumentos, vários equipamentos. Por quê? Se tivesse vida, você iria detectar. Encontramos ou não encontramos vida? Não sabemos. Esse aqui é o negócio. Tá, eu falo para vocês, esse negócio de vida com Marte é um negócio muito estranho. Alguns equipamentos aqui não deram um resultado definitivo, alguns deram um resultado positivo para a vida. Porém, eles acham que é uma vida que saiu daqui da Terra. Nós contaminamos lá. E outros, isso saiu artigo até o final do ano passado, falando que sabe o que a gente pode ter feito? Torrado a vida. Nessa de pegar a rocha e esquentar ela, a gente esquentou a vida junto, foi tudo embora, por isso que não detectou. Então, fica essa dúvida. E aí? Até hoje tem gente que publica artigo científico discutindo sobre os resultados da Viking. Encontrou ou não encontrou vida? A gente não sabe. A Viking funcionou lá em Marte até 1982, determinou que a atmosfera marciana é basicamente CO2. E aí, o que aconteceu com o planeta vermelho? Aconteceu o seguinte: encontramos vida? Não, definitivamente. Essas missões são caras pra caramba. O que foi decidido então? Não vamos mais para Marte. Não vamos mais para Marte. Marte não tem interesse nenhum. Você está gastando bilhões de dólares
para mandar uma coisa para lá, para tirar foto de pedra. Tirando quem é geólogo, quer estudar e tal, para o público em geral, que pro contribuinte americano que mete dinheiro na NASA, a NASA estava tirando foto de pedra. E sem resultado nenhum. Cadê a tal da vida? Marte, então, entra num problemaço desde 1982. Pararam de mandar missões para Marte. Parou totalmente. 1996, eles pegam esse meteorito aqui, meteorito caiu na Antártica, chamado meteorito Alan Hills 84001. Quando mostraram isso aqui para todo mundo, o que vocês estão vendo ali? Pode falar sem medo. Minhoca, um verme, um micro-organismo. Acabou. Achamos a vida em Marte. Porque esse meteorito é marciano. Apresentaram isso aqui. Olha ali, cara. É vida. Ali, ó. Aquilo ali é um vermezinho que está em Marte. É um micro-organismo. Olha isso aqui. Olha lá ele coloridinho. Olha a quantidade deles ali, ó. Isso aqui, pessoal, 1996, foi o principal marco na história da exploração marciana. Por quê? Primeiro, isso virou um artigo científico. E segundo, alguém conhece esse cara que está aqui? Esse cara que está aqui, para quem não conhece, Bill Clinton, ele era presidente dos Estados Unidos em 1996. Ele estava viajando, ele desceu de helicóptero na Casa Branca, foi lá e falou por 6 minutos sobre esse meteorito. Encontramos vida em Marte, vamos ter que voltar para Marte. Cara, o presidente já falou, então vamos voltar a explorar Marte. Lembra, Marte parou de ser explorado em 1982, quando a sonda morreu. Mandar a sonda para lá a última vez foi em 75. Então, a gente está falando de 20 anos sem mandar nada para Marte. E graças a isso aqui... E o que era isso aqui, na verdade? Nada. Então, olha que interessante, né? Os dois grandes pontos de virada na exploração marciana nasceram de 2 grandes erros. Um, do canal que o cara via e que não era canal, e do outro, de um micro-organismo que não era micro-organismo, que na verdade isso aqui é rocha, não tem nada de vida nisso aqui. Só que esses 2 pontos determinaram a exploração marciana. A gente só está indo para Marte hoje por conta disso aqui. Aí os Estados Unidos começou, vamos mandar então. Mandamos uma sonda em 1996, olha a imagem que ela faz, ó. Caramba, achamos o tal do canal, cara. Olha que canal lindo aqui, ó. Tem canal em Marte, quer dizer que Marte pode ter tido rio mesmo passando ali. E aí, em 1997, vai acontecer um dos negócios mais sensacionais também. Aprendemos a chegar em Marte, aprendemos a orbitar Marte, pousar em Marte. Faltava ver se a gente conseguia andar com algum jeepzinho lá. Em 1997, é mandada a missão a Mars Pathfinder. Esse rover ele foi muito importante porque ele mostrou pra gente que era possível andar com alguma coisa em Marte. Beleza? Mas, o que vai acontecer? Ir para Marte é muito complicado. Se você fizer uma conta pegando todas as missões que foram para Marte até hoje enviadas, só 40% deram certo. 60% das missões dão errado. A União Soviética, eu coloquei essa tabelinha aqui, ó, todas elas deram errado de algum jeito. Ou explodiram, ou nem saíram da Terra, ou caíram, andaram um pouquinho e depois morreram. Europa também. Isso aqui do lado é uma última missão europeia que se espatifou toda lá em Marte. Ir para Marte é muito, muito complicado. Por quê? Para sua sonda sair da Terra, você tem que acelerar ela a 40 mil km por hora, mais ou menos, que é a velocidade de escape da Terra. Marte é muito pequeno. Quando você chega em Marte, você tem que ser capturado pela órbita marciana, que a gente chama, pela gravidade marciana. A sua nave tem que ligar um motor no vácuo por muito tempo, e esse motor tem que frear a nave para ela poder entrar na órbita. Qual que é o grande problema? A gente não consegue testar motor a vácuo aqui na Terra. Então o que o pessoal faz? Eles testam o motor a vácuo por segundos e metem numa sonda. Chega lá, a sonda tem que funcionar por 10, 15 minutos. Muitas vezes explode o motor, muitas vezes não dá certo. Esse é o grande problema da engenharia espacial hoje. Engenharia aeroespacial hoje é tentar achar um motor que eu consiga testar aqui o tempo que eu preciso dele lá fora. Mas às vezes acontecem coisas muito pior. Em 1999, a NASA mandou 2 missões para Marte. Uma chamada Mars Polar Lander, que ia pousar no polo de Marte, e a outra Mars Climate Orbiter. Nenhuma dessas missões deram certo. Por quê? A primeira aqui, o programador simplesmente deletou a última linha do código da sonda. Só isso que ele fez. Ninguém sabe por quê, ele errou, a última linha do código foi deletada. Na hora que a sonda foi pousar, ela não sabia onde que ela estava, tal, se arrebentou em Marte. Você acha que isso é ruim? Pior é a outra. A outra foi uma sonda feita em parceria dos Estados Unidos com a Europa. Estados Unidos usa aquela porcaria daquele sistema de medidas dele lá,
pés, milhas, um monte de coisa. E a Europa usa metros, quilômetros, papapá. Você tinha as duas equipes. Sabe o que aconteceu? Erraram a conversão de unidade. Só isso. Ali naquela figurinha, ó, o que era azul era o que era para a sonda estar fazendo. Só que na verdade o que ela fez foi o vermelho. E ela se arrebentou também em Marte. Ninguém sabe o que aconteceu com ela. Na hora que foram ver tudo, viram que tinha um erro de conversão de unidade. Nós estamos falando da NASA. Os caras têm bilhões de dólares. Eles não sabem converter de pés para metros. Isso aqui, por muito pouco, os especialistas aí falam, por muito pouco não decretou o fim da NASA. Porque foi um erro tão grosseiro, fala, cara, a gente não acredita que vocês, tidos como os melhores engenheiros do mundo, não conseguem fazer uma conversão. E o outro lá que apaga a última linha do código também. Tá maluco, né? O problema é que até chegar nesse resultado, dessa conclusão, qual que era a conclusão? Por que a sonda tinha sido perdida? Porque os marcianos tinham abatido as sondas. Essa era o que falavam. Ah lá, ó, Marte tem vida sim, ó, ele não deixa chegar mais sonda lá, estão abatendo as sondas, tal, não sei o quê. E isso foi até descobrirem o que tinha acontecido com as missões aí para Marte. Muito bem. Aí a NASA se recuperou e falou assim, bem, provavelmente vida hoje em Marte não vai ter. Mas será que Marte teve vida no passado? E aí eles sentaram e bolaram um plano que a gente usa até hoje. Até hoje é esse quadrinho que está aqui. Esse plano se chama Follow the Water, seguir a água. Por quê? A vida, como a gente conhece, essa vida aqui, como a gente conhece, vida baseada em carbono, papapá, não sei o quê, ela precisa da água como o solvente ali para misturar as coisas. Então tem que ter água para ter vida, beleza? Será que Marte teve água no passado? A gente não sabia, já era tudo dúvida até então. Então eles montaram o plano chamado Follow the Water. Temos que encontrar as condições, entender se Marte teve no passado as condições para a vida se desenvolver. A primeira delas é ter água. Então eles começam. Eles mandam para lá dois de novo, o Spirit e o Opportunity. Qual que era o objetivo deles? Entender se tinha água ali no passado marciano. A missão original desses dois robozinhos aí era de 90 dias. 90 dias, 3 meses. Eles funcionaram, o Opportunity funcionou até 2018, tá? Pra vocês terem uma ideia. E o Spirit funcionou por 7 anos em Marte. O Spirit, vai lá, aqui é um desenho deles. Eles basicamente eram um painel solar e um equipamento, vários equipamentos chamados espectrômetro. O que esse equipamento faz? Ele encosta na rocha e ele consegue determinar a composição química da rocha. Isso é bom porque se eu pego uma argila, a argila só forma com água. Então, se eu peguei uma argila, eu vou saber se aquela argila foi formada numa água ácida, básica, etc. Então, basicamente era um robô, painel solar, câmera para ele poder andar e espectrômetro, que era esse equipamento aí. Muito bem, o Spirit foi lá, ele foi o primeiro a filmar os Dust Devils, que são aqueles redemoinhos de poeira. O pessoal já pensava que era marciano também. E ele foi. Ele teve um fim um pouco trágico. Mas antes do fim trágico dele, ele fez uma descoberta sensacional. Ele raspou o regolito. O regolito é o pó que cobre planetas, lua, etc. Ele raspou e ele viu isso aqui, ó, gelo. Falou, opa, lembra do plano? Follow the water. Achamos gelo. Será que é gelo de água? Ele comprovou. Era gelo de água, H2O. Água congelada a gente já achou. E bem rasinha ali, era só raspar ali que tinha gelo na subsuperfície de Marte. Ponto para o plano lá de seguir a água. Muito bem, mas ele morreu. Isso aqui, antes que alguém fale, não é uma foto dele lá, tá? Isso aqui é uma arte que foi feita. O que acontecia com esses rovers antigamente era o seguinte: quando ia chegar o inverno marciano, ele subia uma montanha dessas aqui, ficava lá em cima da montanha e se desligava, certo? Quando chegava a primavera, o sol batia no painel solar dele, esquentava ele esquentava a bateria, voltava à vida e tudo bem. Quando o Spirit foi subir uma montanha dessa, esses rovers tinham uma rodinha muito pequenininha. Ele atolou e ele não conseguiu subir. E aí ele atolou num vale, aí ele morreu, porque quando o sol nasceu já era tarde demais e acabou a bateria dele e ele não conseguiu voltar à vida, né, como a gente diz. É engraçado, tá? A gente humaniza muito esses robôs aí, tá? Para quem segue essas missões, acaba sendo humanizada, não tem jeito. E o Spirit morreu. Só que ele funcionou durante 7 anos em Marte.
Tá ótimo, né? O Opportunity, ele andou uma maratona em Marte, 42 quilômetros. Ele andou pra caramba. Ele pousou lá na cratera Eagle, saiu andando por vários pontos e tal, morreu lá na cratera Endeavour. A grande descoberta dele foi isso aqui, ó. Essas bolinhas que vocês estão vendo aí, a gente chama dos blueberries marcianos. Olha só que interessante. Aqui na Terra a gente vê rocha exatamente desse jeito. Aonde que a gente vê rocha assim? No fundo de rio. Porque o rio tá passando, correndo, a rocha vai rolando. Quando a rocha vai rolando no fundo do rio, ela vai ficando redondinha. Quando o Opportunity descobriu isso aqui, ele comprovou que Marte teve água no passado. Porque essa rocha aqui, ela só se forma em fundo de rio. Ótimo. Só que qual que era o problema? Essa água não era boa para a vida. Porque essa rocha aqui é uma rocha chamada hematita. Ela se forma na presença de água, só que é uma água ácida. Esse barranco aqui também está mostrando uns negocinhos correndo ali. É tudo coisa formada por água. Ele comprovou, finalmente, que Marte teve água correndo ali no passado. E ele morreu, como eu falei, né? Por conta disso aqui. Esses números que vocês estão vendo aqui são dias. 5.104 dias de trabalho. 5.106. E essa bolona aí que vocês estão vendo é o Sol. Então, olha como que estava o Sol 2 dias depois, 3 dias depois, cadê o Sol? E mais 2 dias depois. Em 2018, Marte foi tomado por uma tempestade global de areia. Marte tem isso. Tomou o planeta inteiro. Esse robô funciona com painel solar, não tinha sol, não alimentava as baterias e ele acabou morrendo. E é isso que conta, e tá ali, né? O Good Night Op foi a última mensagem que eles mandaram para ele dormir lá. Mas ele descobriu que Marte teve água no passado. Não era uma água boa, mas teve água. A NASA continuou mandando coisa para lá. A NASA sempre conseguiu, dava errado, eles eram criticados, mas eles mandavam outra, manda outra. E foi assim, foi indo, até hoje é assim. Essa missão aqui, ela mandou a melhor câmera espacial que a gente tem até hoje. Olha as imagens que ela fez, ó. Ali é o Opportunity na beira da cratera Vitória. E aqui, ó. E aqui é o Perseverance descendo. Olha ali o paraquedas, ó. A câmera dela é um negócio impressionante. As imagens que você pega dela são sensacionais. Inclusive essa aqui, ó. Estão vendo esses risquinhos aqui? Então é o seguinte. Todo mundo já ficou de frente para um barranco aí na vida, não já? Você já jogou água no barranco assim? O que a água faz? Fica escuro. Depois que vai esquentando e tal, fica clarinho. Você jogar de novo, fiz escurinho, não é isso? Quando essa missão fez essa imagem aqui, olha o que os caras viram. Tá vendo? Parece o barranco aqui da nossa casa. Parece que tem água escorrendo aqui, ó, pela cratera. E aí, quando ela começou a filmar várias vezes, olha aqui, ó. Ó, fica escurinho, depois clareia. Depois fica escurinho de novo, depois clareia. Caramba, será que a gente descobriu água na superfície de Marte? Isso seria uma das maiores descobertas da história da exploração espacial. Por quê? Marte tem 2 problemas seríssimos: a baixíssima temperatura e a baixíssima pressão atmosférica. Se eu pingo uma gota de água na superfície de Marte, essa água não fica em estado líquido. Ela é evaporada imediatamente, por conta dessas condições. Ué, como que eu tô vendo água aqui? Aí o pessoal, pode ser uma água cheia de sal. Porque se a água tiver muito sal, se for uma salmoura, ela perdura por um tempinho, sei lá, algumas horas, alguns minutos, coisas do tipo. E aí o pessoal falou, caramba, a gente pode ter feito uma das maiores descobertas de todos os tempos. Água na superfície marciana. Só que Marte não é assim. Marte não é fácil com a gente. Qual que é o problema? Tá vendo que aqui em cima tá cheio de pedrinha? Isso aqui pode ser pedrinhas que rolaram pela cratera. Então a gente não sabe. Qual é o jeito de saber? Temos que ir lá. Tem que pôr um ser humano lá para poder investigar aquilo ali, ver se é água ou se é pedrinha rolando. É uma das grandes dúvidas que se tem em Marte hoje, é essa aí. Muito bem, mas a gente vê Marte desde o início no telescópio e a gente vê calota polar. Por que não pousa uma sonda numa calota polar? Pousar uma missão em Marte, pessoal, ela é muito difícil, tá? O rover mais avançado que a gente tem hoje, que é o Perseverance, ele não consegue andar num terreno que tenha mais que 30 graus de inclinação. Se tiver mais que 30 graus de inclinação, ele capota e acabou. Quando você vai escolher um local para pousar algo em Marte, é um tiro único que você tem. Então são várias coisas que são levadas em consideração. O objetivo científico e a parte de engenharia da missão. Então, pousar no polo é muito difícil. Pousar lá no labirinto noturno que eu mostrei é muito difícil. Por isso que a gente pousa em lugar que é mais plano, que não tem muita cratera. É mais chato? É, mas vai fazer. Nós somos, infelizmente, podados pela tecnologia. Essa missão aqui, ela pousou perto do polo, chamada Missão Fênix.
E ela fez o seguinte, ela cavou. Na hora que ela usou uma pazinha, igual pazinha de brincar na areia, quando ela tirou ali, ó, gelo. Ela falou, caramba, então tem gelo, teve água no passado, teve tudo. Agora a gente precisa encontrar a tal da água boa para a vida, porque essa nós ainda não encontramos. Veio então o rover Curiosity. Curiosity, o pouso dele foi transmitido na Times Square, quando ele pousou, para vocês terem uma ideia. Qual que era o objetivo dele? Descobrir se Marte teve no passado as condições para a vida poder existir. Muito bem, foi ele lá, pousou numa cratera aqui, chamada cratera Gale, que tem uma montanha lá no meio. Ela é importante porque, muito provavelmente, ela é a foz de um rio desagou ali há muitos bilhões de anos atrás. Opa, legal. Se é um rio, pode ser a água boa para a vida, como a água que a gente quer. Pousou lá, tudo perfeito, fez imagens sensacionais. Mas o que matou mesmo foi isso aqui, ó. Isso aqui. Aqui nós estamos vendo um fundo de rio seco na Terra, aonde a água é boa para a vida. É essa a imagem de cá. Tá vendo as rochinhas aqui, ó? As pedrinhas? Essa aqui é em Marte, aonde o Curiosity pousou. Exatamente a mesma, até o tamanho é igual. Quando ele analisou isso aqui, ele falou, essa rocha aqui, essa pedrinha aqui, é a mesma que a gente tem na Terra. Em 3 meses de missão, ele matou a charada. Marte teve água boa para a vida. Então Marte teve as condições para a vida existir. Isso que começou lá atrás, em 2012, agora os caras têm uma confirmação dessa aí. Outra coisa, ó, isso aqui é aqui na Terra e aqui é em Marte. Essas coisinhas brancas aqui só existem porque a água entrou no meio da pedra ali, da rocha, e criou aqueles minerais. Então, outra coisa que ele matou a pau, confirmando que Marte teve as condições para a vida. Mais uma coisa legal do Curiosity é isso aqui. Ele descobriu que vaza, de algum jeito, metano. Quem sabe o que é metano aí? Gás do pum? Ganhou um Varginho. Muito bem, é isso mesmo, é o tal do pum. Vou jogar aí para você, ó, pega aí. É o pum de vaca que a gente fala, né? Descobriram metano em Marte. Caramba, cara, metano? Metano aqui, quem produz é o quê? Bicho. Como que a gente descobriu metano em Marte? Quer dizer que tem vida em Marte, então. Tem bactéria, porque a bactéria, ela decompõe as coisas e espelha aquele metano. Caramba, descobrimos. Mas a vida não é assim tão fácil com a gente, não. Por quê? Porque o metano, ele pode ser produzido geologicamente também. A radiação ultravioleta, quando entra em contato com a rocha marciana, ela produz metano. O que é o do metano? A gente não sabe. A gente tem que ir lá um dia para poder saber o que é. Mas é uma das grandes dúvidas que tem. Várias outras missões estudaram Marte. Essa aqui é uma missão da Agência Espacial Europeia. Isso aqui é uma cratera cheia de neve, tá? Que tem lá. Essa aqui é a missão que descobriu que Marte perdeu boa parte da atmosfera dele, oxigênio inclusive. Essa aqui é uma missão que mapeou metano em Marte. Essa aqui é uma missão que estudou terremotos em Marte, descobriu água líquida a 20 quilômetros de profundidade. Excelente, tá? Mas o lance é que a gente está querendo saber da vida, caramba. E aí, teve, não teve? Que história é essa? Muito bem, fizemos então, finalmente, o nosso Perseverance. Perseverance é o rover que está lá hoje. E ele foi para lá com um objetivo. Qual o objetivo dele? Descobrir se Marte teve vida no passado. Esse é o objetivo do Perseverance, tá? Ele foi para lá, ele pousou nesse lugar aqui, que é lindíssimo. Para quem é geólogo aí agora, vai ter... Nossa, vai ficar maluco. Aqui você está vendo um rio, o rio vem correndo, ele quebra aqui a cratera e entra, e forma esse leque aqui, ó. Por que isso aqui é bom para a vida? Porque se teve vida em Marte, a vida pode ter sido transportada por rio, igual acontece aqui na Terra. Você vai lá na foz do rio Amazonas e tira um tanto de amostra lá, é cheio de vida, tá? Então transportou aqui e jogou aqui para dentro. Essa corzinha roxa aqui é um tipo de rocha que a gente adora, quem é geólogo. Chama rocha carbonática, que é uma rocha que pode ter vida preservada. Então o que a gente fez? Vamos pousar esse cara aqui, e ele vai andar aqui, e ele vai comprovar pra gente se Marte teve ou não teve vida. Ó que simples. Mas Marte a gente já sabe que não é tão simples assim, né? Aqui é onde ele está hoje. Ele é o primeiro equipamento na história a ter pousado dentro de uma cratera, e hoje ele saiu. Ele está aqui na borda da cratera. Faz imagens assim, são lindíssimos, tá? Mas até então é só fotografia de pedra. E esse cara aqui, ele custou 3 bilhões de dólares. Imagina a revolta que a galera não tem com esse robô aí, que só tira foto de pedra até hoje.
E qual que é a ideia dele? Do satélite, aquela imagem que eu mostrei toda colorida, tem um tipo de rocha ali, que a gente chama ela aqui na Terra de estromatólito. É uma rocha muito famosa, principalmente para nós brasileiros, porque você não sabe, mas a gasolina que você põe no seu carro hoje vem dessa rocha. O pré-sal brasileiro, ele é todo esse tipo de rocha chamado estromatólito. O que é um estromatólito? Estromatólitos são micro-organismos que vão morrendo, vão sedimentando, e quando eles deixam de existir, eles deixam um buraquinho na rocha. E aquele buraquinho ali, ele fica com uma proteína, ele fica com elementos ali que comprovariam a vida, que é esse buraquinho aqui, ó. Isso aqui a gente tem na Terra. Isso aqui é na Bahamas, estromatólito recente, e isso aqui é um estromatólito antigo lá da Austrália. Tá vendo esses buraquinhos aqui? Tudo isso aqui foi micro-organismo no passado. Qual que é a ideia? Chego com Perseverance lá, encostei nele, descobri isso aqui, teve vida. Aí não tem ambiguidade. Aí não vai ter dúvida mais. Porque isso aqui não tem como ser formado de outro jeito, a não ser por micro-organismo morto. Beleza? Ele descobriu isso já? Ainda não. Vai descobrir? Temos essa esperança, né? Não sabemos, né? E ele fez muita coisa, inclusive isso aqui. Que aqui a gente tem que pôr um grande ponto de interrogação nessa imagem, que é o seguinte. Qual que é a ideia? Pego uma rocha, guardo ela num tubinho e eu mando uma missão para lá. A missão pega esse tubinho, mete num foguetinho e manda para a Terra de volta. Chama-se missão de retorno de amostra. Tem um problema. Se você ler aí as coisas que a NASA escreve, essa missão aqui custa, em média, 11 bilhões de dólares. E hoje ela está cancelada. Basicamente, ela foi cancelada. E aí aquele problema, né? Os caras fizeram uma missão para fazer um negócio sem ter a outra missão pronta. Acontece nas melhores famílias isso. Então tá aí, vão buscar, vão trazer. Hoje, no dia de hoje, a gente não sabe. A NASA está tentando iniciativa privada, várias empresas, a SpaceX, a Blue Origin, a Astrobotics, Intuitive Machines, estão tentando fazer um pool de empresas para ir para lá tentar buscar essa amostra. Se vai conseguir ou não, não sabemos, vamos ter que esperar. Mas esse é um dos grandes objetivos aí do Perseverance, que é onde ele está hoje.